Graça e paz, estou aqui para mais uma vez compartilhar com você o nosso devocional. Estamos aí no 18º dia, tem sido muito bom estar com você aqui. E eu quero aproveitar para convidar você, para você compartilhar essa nossa mensagem, você curtir, você comentar, comente aí como está sendo para você esse período de jejum, de oração, o que você tem achado dos devocionais. Compartilhe, isso é muito importante que você escreva, que você justamente comente, isso ajuda o YouTube perceber, o algoritmo perceber que a nossa mensagem é relevante. O tema de hoje é santifiquem Cristo como Senhor. O texto base está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Que texto maravilhoso! Esse texto nos desafia a santificarmos Cristo como Senhor. Tem uma passagem que nós lemos em Mateus, capítulo 22, dos versículos 15 ao 22, que está escrito assim: Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, de enredar Jesus, em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando, retiraram-se. Que maravilha! Jesus, ele realmente foi o mestre dos mestres, Eles não conseguiam enredá-lo, não conseguiam manipulá-lo. E quando eles vêm com esta pergunta, é óbvio que tem todo um contexto político por detrás. O povo de Israel, naquele momento, era vassalo do Império Romano. O que é o vassalo? O vassalo era quando uma nação dominava outra, como era o caso do Império Romano, que dominava várias nações, e esta nação, então, pagava impostos, pagava tributos para a nação dominante, para que tivesse a sua um pouco de liberdade nas suas terras, na sua pátria. Então, Israel era, na época, vassalo do Império Romano, como outras nações que pagavam tributos. E na pergunta destes homens está justamente uma pergunta para causar realmente um mal-estar, para que Jesus fosse de alguma forma envergonhado. Porque se ele falasse: não deve pagar imposto não, isso é errado, porque afinal nós somos uma nação, que história é essa, está pagando imposto para Roma? Jesus ia se ver em maus lençóis com o Império Romano. Se Jesus dissesse àquele povo: olha, nós temos que pagar imposto porque, afinal de contas, fazer o quê? Nós estamos nessa situação, somos vassalos do Império Romano. Ele ia também estar numa saia justa, por assim dizer, também com os patriotas, com aquelas pessoas ali, os religiosos, os fariseus, os herodianos, que eram contra os impostos. Mas Jesus, ele usa de uma forma estratégica. A sua resposta foi num ponto muito importante. Ele lhes faz a pergunta, ele lança para eles, como era costume dos homens sábios, dos mestres da época, ele lança para eles outra pergunta. Afinal, e esta moeda, esta esfinge, de quem é esta esfinge? De quem é esta moeda? É óbvio que ali tinha a esfinge de César, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, com muita sabedoria, ele conseguiu de fato mostrar para eles esta realidade. Mas além disso havia um outro detalhe. Nós sabemos que na cultura romana,
principalmente eles que estavam dominando naquele momento, era normal, era comum a cultura de cultuar a César. Na verdade, para os romanos, César era o Senhor. A palavra grega para Senhor, Kyrios, né? Parecida com na Rússia antiga tinha o chamado Czar, César. A palavra César, Kyrios, se você perceber, ela vem de uma mesma raiz. Então, César era um título, não era o nome, né? Não era o nome do imperador, era um título, era César, tinha o sentido de ser senhor. Então César era o senhor, era o Kyrios, era o dono do império. Então aqui está um dilema, porque quando nós vemos o texto e Jesus diz, olha, dai a César o que é de César, Jesus está mostrando que era uma forma deles compreender, de eles entenderem que eles tinham um compromisso sim, porque afinal, se a moeda era de César, dá a César o que é de César, mas porém, dê a Deus o que é de Deus. É interessante que a adoração não é dada a César, a adoração deve ser dada a Deus. Naquela época, nesta cultura, muitos cristãos, primeiro século, os cristãos, logo quando a igreja se forma, muitos cristãos foram perseguidos pela sua fé, por declararem publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E muitos irmãos primitivos, muitos naquela época, foram levados à tortura, foram presos, foram queimados, como a Bíblia fala, ou melhor, como a história nos relata, por volta do ano 64 da era cristã, quando o próprio imperador Nero mandou realmente queimar. Conta a história que ele colocou empalado, colocou em postes vários judeus e passou betume no seu corpo e ateou fogo naqueles cristãos. E segundo a história, ele dizia, tocando a sua lira, dizia, já que vocês são a luz do mundo, então queimem, iluminem meu jardim. Veja, essa era a situação. O povo de Deus, a igreja primitiva, foi torturada, não se rendia, não se rendeu ao título de César, de ser Senhor. Veja bem, eles não aceitavam a César como Senhor. Quando Jesus fala isto, e nós somos desafiados nesse texto a santificar a Cristo como Senhor. Por que isto? Porque muitas vezes as pessoas têm se curvado a deuses falsos. E você? Tem se curvado a falsos deuses? Tim Keller, em seu livro Deuses Falsos, aborda a questão de deuses falsos desta atual geração, como dinheiro, sexo, poder e tantas outras coisas que são endeusadas no mundo atual. João Calvino dizia uma frase muito impactante, ele dizia, o coração humano é uma fábrica de ídolos. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Veja, Jesus é considerado o Salvador quando se acredita que ele morreu para pagar os pecados da humanidade. E é considerado Senhor quando se reconhece que ele é o Mestre e Soberano. Veja, Jesus como Salvador significa que nós devemos confiar na morte de Jesus como pagamento pelos nossos pecados. Jesus como Salvador significa que precisamos confiar na ressurreição de Jesus como garantia de vida eterna. Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, melhor dizendo, significa que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Mas Jesus Cristo como Senhor, Kyrios, significa Jesus como dono. Significa reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Mestre. Significa reconhecer que desejamos submetermos-nos e obedecermos a Ele. Significa dar a Jesus o direito de ser Senhor das nossas vidas. A Bíblia diz que todos pecamos e merecemos a ira de Deus e o julgamento de Deus sobre nossa vida. Mas Jesus Cristo veio a esta terra, morreu em nosso lugar, como pagamento pelos nossos pecados. Por isso, Ele é o Senhor. A afirmação, Jesus é o Senhor, é uma declaração de fé em nossas vidas. Lembre-se desse texto. Antes, santifiquem Cristo como Senhor, Kyrios, dono, soberano,
no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Jesus é o nosso Salvador e também o nosso Senhor. Creia nisso, viva isto, obedeça ao Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.